Pessoal, então vamos continuar com essa segunda videoaula aí. Vai ser sobre as propriedades da radiciação. Bom, lembrando que a radiciação ela é a operação inversa da potenciação, né? Quando eu elevo... quando eu pergunto assim, por exemplo, qual a raiz do A? Eu quero saber qual é o número que eu elevo aquele índice que está lá na raiz para que eu tenha resultado A. Ai, Lidiane, complicou minha vida aí, falando em raiz enésima. Não, mas vamos olhar aqui, ó, bem como é, ó. Então, eu estou perguntando qual que é a raiz enésima desse número, é a mesma coisa de perguntar qual é o número que é elevado, aquele N, vai dar o próprio A. Vamos ver aqui o exemplo. Qual a raiz quadrada, né, quando o índice ali não aparece, é 2. Qual a raiz quadrada do número 4? Ah, está fácil. Bom, mas eu quero que vocês pensem na pergunta. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 4? Simples, né, gente? O 2. Pois o 2 ao quadrado é igual a 4. Então, vamos dar nomes aos elementos aqui, né? O N, ali, o númerozinho que vai dentro do símbolo, a gente chama de índice. O A, que é o número que vai ali dentro, é o radicando. O B, que é o resultado, a gente chama de raiz. E o símbolo, a gente chama de radical. Bom, mas então vamos ver as propriedades realmente. A propriedade número 1 é o que a gente acabou de conversar. Ó, a raiz enésima de um número é B, se aquele B elevado ao N vai dar o A. Vamos ver aqui com esse exemplo, raiz quadrada de 16. Eu vou fazer a pergunta, então, qual é o número que elevado ao quadrado dá 16? Ah, vocês já sabem, é 4, né? Bom, mas por essa propriedade aqui, ó, o que eu posso fazer? Só um pouquinho, que depois nós vamos conversar mais sobre essa propriedade. Eu poderia ter um número ali dentro que eu fizesse a decomposição dele. Então, vamos fazer a decomposição do 16 em fatores primos, que a gente diz, né? Aqui vai dar só por 2. Então, vai dar por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. E aí, o que aconteceu? Eu tenho a potência 2 elevado à quarta. Então, é a mesma coisa que reescrever a raiz de 16 como raiz de 2 elevado à quarta. Bom, agora nós vamos olhar essa propriedade aqui, ó. Sempre que eu tenho lá dentro do radicando uma potência, o expoente vai se transformar no numerador de um expoente fracionário e o índice vai ser o denominador. Ai, como assim, Lidiane? Bom, lembra que na última aula eu disse assim, vamos ver essa parte de potenciação com expoente fracionário, porque vai ser o objetivo da próxima aula? Olha só. Então, vamos tentar desvendar o que está escrito aqui com esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Então, o 2, né, a nossa base, ele nosso radicando. O 4, que é o expoente, continua aqui, vai ser o numerador da fração. E ali, quando não aparece o índice, é a raiz quadrada, é 2, né? Então, aquele númerozinho ali, o índice, vai ser o denominador. Então, nós vamos ficar com 2 elevado ao quadrado, né? 4 dividido por 2, que dá 4. Ai, mas que complicação, Lidiane. Não, é só pra gente verificar ali a segunda propriedade. Com números pequenos, ela fica bem tranquila, né? O problema é quando aparece com números grandes. Mas tem um macete que um aluno meu lá de Alegrete me ensinou, que eu nunca mais esqueci, tá? Então é isso que a gente vai pensar assim, ó. O número que está pegando sol, vai para a sombra, e o que está na sombra vai para o sol. Olha só, então o que está do lado de fora vai para baixo ali protegidinho, e o que está ali do lado de dentro vai para fora. Vamos ver isso nos exemplos aqui. Vamos ver tanto o exemplo do radical em potência de expoente fracionário, quanto ao contrário. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou repetir o radicando. Aqui não vai ter muito problema, né? Porque o expoente dele sobre o índice vai dar 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. E aqui, 4, o que tá na sombra vai para o sol e o que tá no sol vai para sombra. No caso ali, quando não aparece, é 2. Então, vai ser 4 elevado ao cubo, que vai dar 64. Aqui, com letras. Então, o x é o radicando, fica como base. O 6 tá na sombra, vai para o sol. Tá no sol, vai para sombra. Aqui não tem como a gente dividir 6 por 5. E o A, o expoente dele é o numerador, e o 7, o denominador.
E o contrário. Então, nós vamos transformar isso num radical. O 4 ali é o radicando. O 2 que tá no Sol vai para a sombra. E o 3 que tá na sombra vai para o Sol. Então, nós vamos ter aqui o quê? Raiz cúbica de 16. Bom, nós também podemos fazer esse artifício aqui da decomposição do 16, transformando isso aqui, ó, em 2 ao cubo vezes 2. Então, dentro da raiz cúbica, vai ficar 2 ao cubo vezes 2. Esse 2 que está ao cubo, ele sai. Então, nós teríamos isso aqui, tá? Às vezes a gente corta o índice com o expoente, né? E esquece de repetir ele ali no final, porque se restar alguém dentro do radical, ele tem que aparecer ali como radicando. Bom, continuando aqui, parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Então, quem tá no Sol vai para a sombra e quem tá na sombra vai para o Sol. Então, vai ficar o quadrado. O que nós temos? O 4 ao cubo é 64. Qual que é o número que é elevado ao quadrado a 64? 8. Muito bem. E aqui, por último, só pra gente generalizar, então, o x é o radicando, o 10 vai pra sombra, o 9 vai pro Sol. É essa a indicação, tá? Então, gente, dentro das propriedades da potenciação, quando eu tenho multiplicação de bases iguais, potência, divisão de potências de bases iguais, também pode aparecer expoentes fracionários, assim, lá em logaritmos e na função exponencial. Mas isso aí nós vamos ver mais adiante. Bom, continuando. A propriedade 3, ela é bem importante e ela relembra um pouco do que a gente vê lá no 9º ano de radiciação. Eu só posso ter um produto assim de radicais quando o índice deles for igual, seja 2, seja 3, seja 4, tá? Então, o que vai acontecer no nosso exemplo aqui? Eu só posso multiplicar esses radicandos aqui dentro da mesma raiz porque as duas raízes têm o mesmo índice. Se tivesse índices separados, a gente ia ter que fazer artifícios de cálculo para transformar esses índices no mesmo índice, né? Mas, por enquanto, isso aí não é o objetivo do nosso estudo. Então, nós vamos ficar com raiz cúbica de 4 vezes 2 é 8. Qual o número que, elevado ao cubo, dá 8? 2, né, gente? Mesma coisa que eu acabei de falar ali da multiplicação de radicais, acontece na divisão de radicais, tá? Eu só vou poder fazer a divisão deles quando o índice for igual. Então, eles ficam sob o mesmo índice e a gente faz a divisão dos radicandos ali. Geralmente, o que acontece? Acontece daqui para lá, né? O contrário. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Então, raiz quadrada de 16 sobre 25 é a mesma coisa que raiz de 16 sobre raiz de 25, tá? Os dois com o mesmo índice, 2. Raiz quadrada de 16 é 4 e raiz quadrada de 25 é 5. Bom, o que pode aparecer também nessa mesma propriedade? Hoje me apareceu um exercício assim, ó. Raiz de 7 sobre 16. Então, vai ser raiz de 7 sobre raiz de 16. Raiz de 7 é um número irracional, não é um número exato, né? Então, a gente indica como raiz de 7 e raiz de 16 é 4. Quando que vai dar o problema? Quando tiver o contrário, a raiz não exata esteja no denominador e o número inteiro ou outra raiz esteja no numerador. Aí nós temos que fazer o processo que a gente chama de racionalização. Também não veremos nesse vídeo, até porque não é o objetivo do nosso estudo agora, tá bom? Bom, vamos ver a última propriedade. A última propriedade, então, é uma potência de um radical. O que acontece? Esse expoente que está do lado de fora, ele vai para o lado de dentro do radical. Olha ali. Então, vamos ver no exemplinho aqui mesmo. Então, nós vamos repetir o índice, o radicando, só que o expoente vai para dentro da raiz. 12. E isso aqui, como eu vi lá nas propriedades, na propriedade número 2, eu posso reescrever como um expoente fracionário. Quem tá na sombra vai pro Sol, quem tá no Sol vai pra sombra. E aí, 12 dividido por 3, 4. É isso aí, então, gente. Tem uma lista de exercícios para vocês. Eu vou postar esses slides em branco para vocês completarem, tá? E qualquer dúvida é só me chamar.